A gente vai falar sobre taxa de inadimplência, que continua nas alturas aqui no Brasil. Vamos mostrar dados do Banco Central que revelam que estamos ainda no maior nível da série histórica. Vamos conversar com Elis Barreto, direto de Brasília. Elis, nos conte os detalhes desses dados do Banco Central. Boa noite para você, Ju, para todos que nos acompanham. Exatamente. Segundo os dados divulgados hoje pelo BC, a taxa de inadimplência no mês passado ficou em 4,7%, mesmo patamar do mês anterior, mas ainda no maior patamar da série histórica. A gente lembra que esse indicador, esse dado, vem mesmo após 2 meses de vigência do programa Desenrola 2.0, aquele programa lançado pelo governo que permite a renegociação de dívidas para inadimplentes. A gente lembra também que esses dados do Banco Central, que medem a inadimplência, consideram contas em atraso por mais de 90 dias. Bom, nessa semana o Ministério da Fazenda anunciou que vai prorrogar por mais 30 dias o Desenrola 2.0. Com isso, essas famílias inadimplentes vão ter até o dia 31 de agosto, então, para ainda tentar renegociar as suas dívidas. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a gente lembra que ele falou que até o momento o Desenrola 2.0 já atingiu 9 milhões de famílias, e a expectativa com essa prorrogação de mais 30 dias é que 10 milhões de famílias sejam atingidas, ou seja, mais 1 milhão de beneficiários. O Banco Central também atualizou ainda os dados de inadimplência do mês de endividamento, do mês de maio. Segundo o BC, o endividamento das famílias se situou em 49,8%, teve uma pequena redução de 0,1 ponto percentual no mês, mais uma elevação de 0,9 ponto percentual no período encerrado em 12 meses no mês de maio. Ainda no mês de maio, segundo o BC, o comprometimento da renda das famílias também cresceu. Ju, aumentou 0,1 ponto percentual na comparação mensal, se situando em 28,5%. Muito obrigada, Elis Barreto, direto de Brasília. Vamos seguir por aqui nesse assunto. A gente vai continuar com o olhar para a economia sobre inadimplência para conversar com a nossa comentarista Rita Mundim, que já está por aqui. Rita, o que é esse número de inadimplência, de pessoas que não conseguem honrar ali com os compromissos? O que isso indica sobre a economia do Brasil? Bem-vinda. Ei, Ju, boa noite. Eu vou fazer aqui, foi muito ótimo aí os dados que Elis nos passou, vou fazer aqui uma junção do Tico com o Teco. Isso indica que os brasileiros estão à cara do país. Nós tivemos hoje, todos esses dados foram divulgados hoje, nós tivemos a desocupação caindo, segundo dados do IBGE, nós tivemos a Receita Federal arrecadando o maior volume da história. Então, a Receita Federal arrecadou no primeiro semestre 1 trilhão e 600 bilhões. E nós tivemos o Banco Central apontando esse aperto das famílias e das empresas. A inadimplência nas operações de crédito em 12 meses cresceu 1 ponto percentual, passando de 3,7 para 4,7. Sendo que, quando a gente olha para as pessoas físicas, o dado é mais preocupante. A inadimplência é de 5,2% e nas pessoas jurídicas, 3,2%. É a maior inadimplência, nível de inadimplência, desde que a série começou a ser apurada pelo Banco Central em 2011. E como é que está a situação do Brasil? Como é que está a situação de um país que bate recorde em arrecadar parte da renda das famílias sob a forma de tributos? É recorde. E parte do lucro das empresas sob a forma de tributos e não consegue equilibrar as suas contas e deixa o país cada vez mais endividado. E quanto mais dívida você tem, mais juros você tem que pagar. Então, nós estamos falando de um país que já morde mais de 1/3 do lucro das empresas e se a gente olhar, a gente tem que trabalhar até maio para poder pagar imposto. Só depois disso é que o dinheiro é nosso. Então, se a gente pensar bem, as empresas já são empresas públicas e a gente já está virando funcionário público e perdendo a liberdade de decidir sobre o que fazer com o nosso dinheiro. E, além disso,
nós temos essa arrecadação recorde, que é dinheiro tirado do contribuinte, sem a contrapartida do governo em equilibrar as contas e prestar serviços públicos de qualidade, como educação, segurança, saúde e infraestrutura. E para onde que está indo o dinheiro? O dinheiro está indo em benefícios sociais e programas para atrair as pessoas para o crédito numa taxa de juros dessa altura. Então está tudo errado. E aí a gente olha no IBGE, a taxa de desocupação cai de 6,1 para 5,4, mas ocupado é quem não está procurando emprego. Então não é taxa de desemprego, é taxa de desocupação. Estamos quase no pleno emprego e as pessoas endividadas não estão procurando emprego, porque quando você tem um problema de você estar endividado, ou você trabalha mais para arrecadar mais, ou você corta a despesa, o que deveria fazer também o Brasil. Só que ele só arrecada mais e não tem cortado despesas. Então vamos raciocinar. Quando você começa a se endividar cada vez mais, cada mês mais, a taxa de juros que quem te financia cobra é cada vez maior. Então nós estamos à cara do país. Estamos endividados, com uma baixa taxa de desocupação e não conseguimos sair dessa armadilha montada pela ineficiência do Estado em administrar as contas públicas. Então, esses são os números de hoje. Rita Mundim, muito obrigada. Amanhã a gente conversa mais e traz mais análise por aqui. Boa noite para você. Boa noite.